Rivalidade é a condição que tem aqueles que são rivais. Duas pessoas ou conjuntos são rivais. O campo onde as rivalidades são mais frequentes é no esporte. Neste contexto, a rivalidade não tem nenhuma conotação negativa, exceto quando a paixão deriva em violência. É frequente que as principais rivalidades surjam quando existem duas ou mais equipes na mesma cidade ou bairro, Derby de Manchester, Merseyside Derby, Real e Atlético de Madrid, ou quando a rivalidade se constrói por motivos históricos, Porto, Benfica, Sporting, e até mesmo questões políticas, Real Madrid e Barcelona, e religiosas, Rangers e Celtic. Uma rivalidade acontece muito em clássicos e derbys, e pode ser retratado com alguma zoeira entre times, mas, infelizmente, dependendo da zoação, as coisas podem passar dos limites, gerando uma confusão generalizada que é caracterizada, na maioria das vezes, com violência. Infelizmente, muitas pessoas se machucaram e até mesmo morreram. Existe, contudo, uma outra parcela que apenas quer curtir o jogo, e depois dar aquela zoada saudável. Ou seja, são rivais, mas inimigos nunca. Esse lema, contudo, não é seguido na Sérvia. Por questões históricas, os times são realmente inimigos. E neste vídeo iremos ver por que Estrela Vermelha e Partizan Belgrado é conhecido como o Derby Eterno. Sérvia, localizada no sudeste da Europa, na região balcânica, e faz fronteira com outros países como Montenegro, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Macedônia do Norte, Albânia, Romênia, Bulgária e Hungria. E sua capital é Belgrado. Como muitos sabem, a Sérvia fazia parte da Iugoslávia, que existiu de 1918, com o término da Primeira Guerra Mundial, até 2003. Faziam parte da Iugoslávia as repúblicas da Croácia, Eslovênia, Montenegro, Macedônia do Norte, Bósnia e Herzegovina. Durante a Segunda Guerra Mundial, os italianos e alemães, que faziam parte do eixo, ocuparam a Iugoslávia, e com isso, Hitler e Mussolini impuseram os regimes fascistas, que resultaram em matanças e atrocidades. Assim, surgiram os movimentos de resistência liderados pelo croata Josip Broz Tito, e conseguiram se libertar sem a ajuda do exército da União Soviética. Com essa vitória, Tito estabeleceu a República Socialista Federativa em 1973, que agrupava 6 repúblicas: Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro e Macedônia. Mas pelo fato de ser uma república socialista, Tito recusou de se sujeitar totalmente à vontade de Joseph Stalin. Em 1991, as repúblicas que formavam a antiga Iugoslávia começaram a demonstrar um desejo de maior autonomia. Foi o fim do Partido Único implantado por Tito e também o fim da ditadura. No mesmo ano, tanto Eslovênia quanto Croácia declararam as suas independências, seguindo também da Macedônia e também de Bósnia e Herzegovina, que nesse último caso houve um grande conflito. De toda a Iugoslávia só restaram Sérvia e Montenegro. Em 2003 fundaram o Estado da Sérvia e Montenegro. Em 2006, Montenegro se separou e se declarou independente, assim como a Sérvia também, pouco tempo depois. Esses acontecimentos afetaram o esporte, inclusive o futebol, com a fundação de 2 clubes que se tornariam grandes rivais: o Estrela Vermelha Belgrado e o Partizan Belgrado. Você conhece esse cara? Para quem é torcedor do Flamengo, conhece muito bem, Dejan Petković, que jogou no Flamengo de 2000 a 2002 e também de 2009 a 2011, e foi fundamental no título brasileiro de 2009. Mas no começo da sua carreira, ele jogou em seu país natal, na Sérvia, em um desses clubes, de 1992 a 95, que foi o Estrela Vermelha. Fundado após a Segunda Guerra Mundial, o Estrela Vermelha foi fundado em 4 de março de 1945, e sua origem é ligada a um grupo chamado Aliança Unida da Juventude Antifascista, cuja torcida é conhecida como Delije, ou Heróis. O seu rival Partizan foi fundado 7 meses depois, em 4 de outubro do mesmo ano, pelo exército comunista. São conhecidos por Grobari ou Coveiros. A origem da rivalidade entre as equipes parte dos grupos responsáveis por sua fundação. O Estrela Vermelha é promovido pela polícia e o Partizan pelo exército. Aliás, vem dessa ligação a alcunha de Coveiros, atribuída ao clube, além da cor predominante preta do uniforme. Por outro lado, a torcida do Estrela Vermelha ainda é reconhecida internacionalmente por, supostamente, ter maiores valores morais e ser a mais politizada que a do Partizan. Exemplo disso é o fato de que durante muitos anos não usaram palavrões, presente desde sempre entre os torcedores do seu maior rival. Durante grande parte das suas histórias, os 2 clubes foram mantidos pelo Estado. Antes do fim da Iugoslávia, o clássico já era o maior território, mas ainda havia um forte laço de rivalidade com clubes croatas, entre eles o Dinamo Zagreb e o Hajduk Split. Na época, eram considerados, respectivamente, a terceira e quarta forças do futebol iugoslavo. Nesses jogos, formavam-se um verdadeiro confronto entre os nacionalistas sérvios e os separatistas croatas. Essa disputa era estimulada por setores do governo sérvio, que tentava assim afirmar a superioridade de sérvios ante os vizinhos croatas. Com o desmembramento da Iugoslávia nos anos 90, a competição entre as 4 equipes diminuiu, o que aumentou ainda mais a rivalidade entre as 2 equipes de Belgrado. E essa rivalidade também acontece em outros esportes, como no basquete e handebol.
O primeiro clássico disputado foi em 1947, e o Estrela Vermelha ganhou um duelo por 4-3. Com isso a rivalidade só cresceu, mesmo fazendo parte da Iugoslávia e até o fim dela. E até hoje já foram disputados 233 partidas, com 104 vitórias do Estrela Vermelha e 73 do Partizan, além de 56 empates. Em relação a títulos conquistados, o Estrela Vermelha é o que mais tem conquistas, com 21 campeonatos iugoslávios e 11 campeonatos sérvios, ou seja, 31 conquistas nacionais, enquanto o Partizan possui 17 campeonatos iugoslávios e 10 campeonatos sérvios, ou seja, 27 conquistas nacionais. Além do Estrela Vermelha tem mais Copas Nacionais, com 19 taças da Iugoslávia e 6 da Taça da Sérvia, enquanto o Partizan tem 9 taças da Iugoslávia e 7 taças da Sérvia. Sobre conquistas continentais, o Partizan possui uma conquista da Copa Mitropa, de 1978, e chegou a ser finalista da Liga dos Campeões em 76, mas acabou perdendo a final para o poderoso Real Madrid. Enquanto o Estrela Vermelha possui duas Copas Mitropa, 58 e 68, e a grande conquista do clube até hoje, que foi a Liga dos Campeões de 1991, onde derrotou na final, nos pênaltis, o time francês Olympique de Marseille. Além de ter um Mundial Interclubes, conquistado em 91 também, onde derrotou o Colo-Colo do Chile. E tinha um grande time com vários destaques, como Stevan Stojanovic, Sinisa Mihailovic, Robert Prosinecki, Vladimir Jugovic e Dejan Savicevic. Nos últimos anos, quem se deu melhor em âmbito nacional foi o Estrela Vermelha, principalmente com o trabalho técnico e ex-jogador Dejan Stankovic, que já jogou em grandes clubes da Europa, principalmente na Inter de Milão. Fez parte do time que ganhou a Tríplice Coroa em 2010. E também jogou muito no time da Lazio. Além do grande trabalho dele, há também destaques do time, como o goleiro Milan Borham, Alexander Katai, Milan Pavkov, entre outros. Mas nessa temporada a liderança é do Partizan, com 5 pontos de vantagem no Estrela Vermelha. Um destaque para o trabalho do técnico Alexander Stanojevic, que já ganhou a Liga 2 vezes em 2010 e 2011 como técnico do próprio Partizan, e nomes de destaques do time como Lazar Markovic, Ricardo Gomes de Capo Verde, Nemanja Jovic, entre outros. Em relação às competições continentais, o Estrela Vermelha está jogando a Liga Europa, se classificou em primeiro lugar em seu grupo e está nas oitavas de final. Mas também costuma jogar a Liga dos Campeões, mas a maioria das vezes não passa da fase de grupos. Enquanto o Partizan está jogando a Conference League, que é a nova competição da UEFA, e passou em segundo lugar do seu grupo e está no mata-mata da competição. Quando há uma rivalidade como essa ou em qualquer lugar do mundo, um jogador querer trocar um clube por outro pode pegar muito mal para os torcedores, principalmente onde a rivalidade é muito acirrada. Como por exemplo o português Luís Figo, que trocou o Barcelona pelo Real Madrid, e com isso ele foi hostilizado quando voltou ao estádio do Barcelona, Camp Nou, jogando pelo Real Madrid. Também na Escócia, em que o atacante escocês Maurice Johnson jogava no Celtic e depois foi jogar no seu rival Rangers. Isso também aconteceu na Sérvia, só que com o brasileiro. O atacante Cleverson, ou também conhecido como Cleo, jogou no Estrela Vermelha, de 2008 a 2009. Contudo, estava satisfeito e quis trocar de clube, mas ninguém esperava que ele fosse jogar no maior rival, causando um grande escândalo na Sérvia. Ele foi o primeiro jogador em 20 anos a jogar pelos dois clubes da capital, consecutivamente, e também foi o primeiro estrangeiro a fazer isso. E ficou no Partizan de 2009 até 2011, onde foi artilheiro da equipe e foi bicampeão sérvio pelos Gobraia. Mesmo tendo sucesso no novo clube, ele confessou depois que tanto ele como a família evitavam sair de casa por causa da violência dos fãs da Estrela Vermelha. Com tanta diferença entre heróis e coveiros, não se pode deixar de comentar o fato de a rivalidade ter se tornado muito violenta, uma das mais sangrentas do mundo. As torcidas organizadas pelas origens dos clubes acabaram sendo reduto de agentes e ex-agentes da polícia, do exército e das forças paramilitares. O clássico que aconteceu em 18 de maio de 2013 teve como saldo final, além de uma vitória do Partizan por 1-0, a prisão de 104 ultras de ambas as equipes, por confrontos antes e depois da partida, e pelo arremesso de fogos no gramado. Deve-se saltar, ademais, que as torcidas organizadas dos clubes ainda exercem grande influência na Sérvia, inclusive na cena política. Infelizmente, a questão da violência nesse derby é algo que sai de controle algumas vezes, por causa da tensão política e das guerras de separação. E essa tensão ainda acontece nos dias de hoje, tanto no âmbito nacional, entre os dois clubes, mas também em relação a âmbito continental, principalmente com os clubes croatas. Em 2019, na Liga dos Campeões, o Estrela Vermelha estava disputando as fases preliminares para conseguir uma vaga na fase de grupos. E o time sérvio iria enfrentar o Young Boys da Suíça. E o jogo de ida foi na Suíça. E com isso, alguns torcedores do Estrela Vermelha foram a um bar para poder acompanhar o jogo. Mas, alguns croatas encapuzados entraram nesse bar, encurralaram os sérvios e espancaram eles. O que enfureceu grande parte da torcida. O que fez com que eles, no jogo de volta na Sérvia, chegassem no estádio com um tanque de guerra da época das guerras de separação entre croatas e sérvios, como uma provocação aos croatas.
Contudo, as festas das torcidas tanto do estádio Estrela Vermelha, o Height Committed, ou também conhecido como Maracanã com K, no estádio do Partizan, que é o estádio Partizan, são muito bonitas e também bastante contagiantes, onde o clima que é criado é muito legal, principalmente por causa das torcidas organizadas, dos Delhi e dos Gurubari, fazendo com que o derby eterno seja um espetáculo à parte.